Olá! Para quem está na mira do concurso do TJSP, entender a resolução sobre o teletrabalho dos magistrados é fundamental. E a gente está aqui exatamente para isso, para destrinchar os pontos dessa norma que tem mais cara de prova. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o básico do regime de teletrabalho, depois mergulha nas regras de comparecimento presencial, que, convenhamos, é a parte mais quente para a prova. Na sequência, vamos ver como funciona o controle e a cessação desse regime, os deveres de comunicação, as condições especiais de trabalho e, no final, aquela revisão caprichada para não deixar nada passar. Vamos começar pelo começo, né? O artigo 23 deixa claro: o teletrabalho é uma possibilidade, uma faculdade para os magistrados de primeiro grau lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Beleza, com essa base pronta, agora a gente entra no filé mignon do assunto para quem estuda para concurso: as regras de comparecimento presencial. É aqui que moram os detalhes, aquelas coisinhas que a banca adora usar para diferenciar quem está preparado de verdade. E aí vem a pergunta que não quer calar: como funciona essa presença mínima na prática? Porque a resolução espertamente não coloca todo mundo no mesmo barco. As regras mudam dependendo do tipo da comarca. Gente, essa tabela aqui é ouro puro para a prova. É o tipo de coisa que precisa estar na ponta da língua. Presta atenção na lógica. Comarcas maiores, de entrância final e intermediária com mais de 3 varas, exigem um mínimo de 3 dias presenciais. Já nas comarcas menores, de entrância inicial e intermediária com até 3 varas, e também para os juízes substitutos, a régua sobe, são 4 dias. Essa distinção entre 3 e 4 dias é o clássico detalhe que vira questão de prova. Mas não é só a presença individual que conta, não. Tem uma regra coletiva importantíssima. Todo dia, pelo menos 1/3 dos magistrados da comarca tem que estar lá presencialmente no fórum. Só que, e todo concurseiro sabe que o só que é onde o perigo mora, existe uma exceção. E que exceção? Essa regra de 1/3 não vale para as comarcas de vara única. Anote isso aí, porque é uma pegadinha pronta. Ok, a gente já sabe quem tem que ir e quando. A pergunta agora é: quem fiscaliza isso? E o que acontece se o teletrabalho não estiver funcionando bem? É disso que a gente vai falar agora: controle, supervisão e, se precisar, o fim do teletrabalho. E a batata quente de organizar essa escala toda fica com quem? Com o magistrado diretor do fórum. Ele tem 3 missões básicas aqui. Primeiro, preparar a escala e submeter para aprovação da presidência e da corregedoria. Segundo, garantir que aquela regra de 1/3 de presença mínima seja cumprida, lembrando da exceção da vara única. E terceiro, dar publicidade, ou seja, publicar essa escala no site do TJSP para todo mundo ver. É super importante lembrar que teletrabalho não é um direito adquirido para sempre. A Corregedoria Geral da Justiça pode sim determinar o fim do regime. E por quê? A lista de motivos é bem clara. Se a produtividade cair, se os processos começarem a acumular por mais de 100 dias, se houver recusa em atender remotamente advogados ou promotores, enfim, qualquer prejuízo claro por andamento do trabalho pode levar à cessação. Mas não adianta só bater o ponto presencial ou entregar a produção em dia. A comunicação é um pilar desse regime. A resolução é bem rigorosa sobre a necessidade de o magistrado estar sempre disponível e conectado, não importa de onde esteja trabalhando. E olha só, essas regras de comunicação valem para todo mundo, esteja em teletrabalho ou não. São deveres básicos do dia a dia. Primeiro, tem que estar acessível no Teams durante todo o expediente. Segundo, checar o e-mail funcional diariamente. E atenção ao detalhe, a mensagem é considerada lida no dia útil seguinte. E terceiro, manter os números de telefone atualizados lá no portal. Simples, direto e obrigatório. Agora, a gente entra num tópico muito importante e que tem um tratamento todo especial na resolução: as condições especiais de trabalho. Aqui o assunto envolve regras para magistrados com alguma deficiência, necessidade específica ou doença grave. Vamos ver como funciona o procedimento para solicitar isso. E quem pode pedir essa condição especial? A resolução delimita bem. São os magistrados ou servidores que tenham alguma deficiência, doença grave ou necessidade especial, ou que tenham filhos ou dependentes legais nessa mesma situação. E um ponto crucial: a norma se ampara em leis federais específicas para definir essas condições. É bom dar uma olhada nessas leis, viu? O caminho para conseguir essa condição especial não é informal, não. É um processo bem estruturado. Tudo começa com um pedido direto à presidência do TJSP. Nesse pedido, é preciso justificar porque a condição especial vai ajudar. E o ponto-chave: tem que anexar um laudo técnico ou médico. Sem laudo, não tem conversa. E o TJSP ainda pode pedir uma perícia própria para confirmar a situação. E atenção,
Não é um benefício vitalício. Para manter a condição especial, é obrigatório apresentar um laudo médico novo todo ano. É uma forma de revalidar que a necessidade continua existindo. E se tem uma coisa que banca de concurso ama, é prazo. Guarde este número: 5 dias. Esse é o prazo para comunicar qualquer mudança na situação que deu origem à condição especial. Perder esse prazo pode dar problema. É o tipo de detalhe que vale um ponto. Bom, para a gente amarrar tudo e sair daqui com a matéria fresca na cabeça, vamos fazer uma revisão final do ponto mais crítico desta resolução. A tabela que a gente vai ver de novo é o resumo do que é essencial saber sobre o comparecimento presencial. Vamos bater o olho nessa tabela mais uma vez para cravar a informação. A lógica é simples: comarcas maiores, 3 dias. Comarcas menores e juízes substitutos, 4 dias. Memorizar esse esquema, entrância final intermediária grande com 3 dias e o resto com 4, é o jeito mais seguro de não ser pego de surpresa na hora da prova. Para a gente fechar de vez, fica aqui uma provocação para direcionar o estudo. De tudo que a gente viu, a gestão da escala, a possibilidade de cessação do teletrabalho, o pedido de condição especial, qual desses procedimentos administrativos tem mais cara de prova? Pensa em qual deles tem mais detalhes, prazos, exceções. É um excelente exercício para saber onde focar a revisão final. Capítulo 3. Do regime de teletrabalho de magistrados. Art. 23. É facultado a magistrados de primeiro grau do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendidos os pressupostos e procedimentos deste capítulo, o regime de teletrabalho. Art. 24. Os magistrados titulares de comarcas de entrância final e os titulares de comarcas de entrância intermediária com mais de 3 varas, que optarem pelo regime de teletrabalho, deverão comparecer ao fórum pelo menos 3 dias úteis por semana. Primeiro, os magistrados titulares de comarcas de entrância intermediária com 3 ou menos varas, os titulares de comarcas de entrância inicial e os juízes substitutos que optarem pelo regime de teletrabalho, deverão comparecer ao fórum pelo menos 4 dias úteis por semana. Segundo, para os fins do disposto no caput e no primeiro, aplica-se aos juízes de direito auxiliar o mesmo regime dos juízes titulares da respectiva comarca. Terceiro, nos dias em que trabalhar remotamente, o magistrado deverá estar na comarca em que é autorizado a residir. Quarto, a assinatura digital dos atos a cargo do magistrado deverá ser por ele exclusivamente efetuada e, se estiver em regime de teletrabalho, de seu equipamento pessoal. Art. 25. O magistrado diretor submeterá, para fins de controle, à Presidência e à Corregedoria-Geral da Justiça, escala de comparecimento presencial dos magistrados do respectivo fórum, bem como eventuais alterações subsequentes. Primeiro, sem prejuízo da observância das regras fixadas no artigo anterior quanto ao comparecimento presencial mínimo de cada magistrado, o magistrado diretor deverá zelar para que seja garantida, em cada dia útil da escala, a presença de pelo menos 1/3 do número total de magistrados em exercício no fórum. Segundo, o piso de 1/3 estabelecido no parágrafo anterior não se aplica às comarcas de vara única, em relação às quais deverá ser observada apenas a regra do primeiro do artigo 24 desta resolução. Terceiro, a Presidência poderá determinar, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação, ouvida a Corregedoria-Geral da Justiça, a modificação da escala apresentada. Quarto, a escala de comparecimento presencial dos magistrados de cada fórum deverá ser disponibilizada no sítio do Tribunal de Justiça para consulta pública. Quinto, designada, pela Corregedoria-Geral de Justiça, correição em unidade judicial, é obrigatório o comparecimento presencial do magistrado e servidores respectivos durante os trabalhos. Art. 26. A Corregedoria-Geral da Justiça poderá determinar, a qualquer tempo, de ofício, ou por provocação, a cessação do regime de teletrabalho de qualquer magistrado, em casos, exemplificativamente, de produtividade insuficiente, aumento de processos conclusos a mais de 100 dias, recusa a atendimento remoto de advogados, defensores e promotores, prejuízo à atividade jurisdicional ligado à especialidade da unidade e problemas de gestão da unidade cartorária. Primeiro, é dever do magistrados em regime de teletrabalho atender, por ferramenta virtual, advogados, defensores e promotores, quando assim solicitado. Segundo,
O magistrado em regime de teletrabalho deve ter produtividade igual ou superior à média dos magistrados que atuam em varas de semelhante competência na mesma comarca, ou, tratando-se de vara única ou de vara de competência exclusiva na comarca, igual ou superior à dos magistrados das varas de competência semelhante em comarcas do mesmo porte. Art. 27. O magistrado, quer esteja ou não em regime de teletrabalho, deverá permanecer, durante o expediente forense, em condições de ser prontamente contactado, via sistema Teams ou outro que o substituir, pela Presidência, pela Corregedoria Geral da Justiça, por outros magistrados e pelo diretor da unidade que esteja assumindo ou auxiliando. Primeiro, é dever do magistrado, quer esteja ou não em regime de teletrabalho, acessar diariamente seu e-mail funcional, presumindo-se como recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente ao do envio. Segundo, em que pese a comunicação estabelecer-se prioritariamente pelos meios eletrônicos referidos no caput e no graus deste artigo, todos os magistrados devem manter atualizados, perante a Secretaria da Magistratura, Portal da Magistratura, seus contatos telefônicos, além de disponibilizá-los ao diretor da unidade que esteja assumindo ou auxiliando. Capítulo 4 do Regime de Teletrabalho de Servidores e Magistrados com Deficiência, Necessidades Especiais ou Doença Grave, bem como daqueles que tenham filhos ou dependentes legais na mesma condição. Art. 28. Será regido pelas regras do presente capítulo o regime de teletrabalho exercido por magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como por quem tenha filhos ou dependentes legais nas mesmas condições. Primeiro, para os efeitos desta resolução, considera-se pessoa com deficiência aquela abrangida pelo artigo 2º da Lei nº 13.146/2015, pela equiparação legal veiculada no artigo 1º, 2º, da Lei nº 12.764/2012, nos casos de doença grave, aquelas expostas no artigo 6º, inciso 14, da Lei nº 7.713/88. Segundo, poderá ser deferido o teletrabalho em hipóteses não previstas no primeiro deste artigo mediante a apresentação de parecer de equipe multidisciplinar a ser homologado por junta oficial em matéria de saúde. Terceiro, o teletrabalho exercido nas hipóteses previstas neste artigo será computado para o cálculo dos limites fixados nos capítulos anteriores desta resolução. Art. 29. Além do teletrabalho, poderão ser concedidas as seguintes modalidades de condição especial de trabalho a magistrados e servidores mencionados no artigo 29 desta resolução. 1. Designação provisória para atividade fora da comarca de lotação do magistrado ou servidor, de forma a aproximá-lo do local de residência do filho ou do dependente legal com deficiência, bem como do local onde são prestados a si ou aos seus dependentes serviços médicos, terapias multidisciplinares e atividades pedagógicas. 2. Apoio à unidade judicial de lotação ou de designação de magistrado ou servidor, que poderá ocorrer por meio de designação de juiz auxiliar ou substituto com jurisdição plena ou para a prática de atos processuais específicos, pela inclusão da unidade em mutirão de prestação jurisdicional e ou pelo incremento quantitativo do quadro de servidores. 3. Concessão de jornada especial, nos termos da lei. Art. 30. Para a concessão de qualquer modalidade de condição especial de trabalho, deverão ser considerados o contexto e a forma de organização da família, a necessidade do compartilhamento de responsabilidades, a participação ativa dos pais ou responsáveis legais, com o objetivo de garantir a construção de um ambiente saudável e propício ao crescimento e bem-estar de suas, filhos ou dependentes, bem assim de todos os membros da unidade familiar. Art. 31. A existência de tratamento ou acompanhamento similar em outras localidades diversas ou mais próximas daquela indicada pelo requerente não implica necessariamente indeferimento do pleito, visto que caberá ao interessado, no momento do pedido, explicitar as questões fáticas capazes de demonstrar a necessidade da sua permanência em determinada localidade, facultando-se ao Tribunal de Justiça a escolha de comarca que esteja em plena harmonia com o interesse público, desde que não haja risco à saúde do magistrado ou servidor, do filho ou dependente legal. Art. 32. Os magistrados e os servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenham filhos ou dependentes legais nessa condição, poderão requerer diretamente à Presidência do Tribunal de Justiça a concessão de condição especial de trabalho em uma ou mais das modalidades previstas neste capítulo, independentemente de compensação laboral posterior e sem prejuízo da remuneração. Primeiro,
O requerimento deverá enumerar os benefícios resultantes da inclusão do magistrado ou servidor em condição especial de trabalho para si ou para o filho ou dependente legal com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, acompanhado de fundamentada justificação. Segundo, o requerimento, que deverá ser instruído com laudo técnico, poderá ser submetido à homologação mediante avaliação de perícia técnica ou de equipe multidisciplinar designada pelo Tribunal de Justiça, facultada a indicação de assistente técnico pelo requerente. Terceiro, quando não houver possibilidade de instrução do requerimento com laudo técnico prévio, o requerente, ao ingressar com o pleito, poderá desde logo solicitar que a perícia técnica seja realizada por equipe multidisciplinar do Tribunal de Justiça, facultada a solicitação da cooperação de profissional vinculado a outra instituição pública. Quarto, o laudo técnico necessariamente deverá atestar a gravidade da doença ou a deficiência que fundamenta o pedido, bem como deverá informar a se a localidade onde reside ou passará a residir o paciente, conforme o caso, é agravante de seu estado de saúde ou prejudicial à sua recuperação ou ao seu desenvolvimento. B. Se, na localidade de lotação do magistrado ou do servidor, há tratamento ou estrutura adequados. C. Se a manutenção ou mudança de domicílio pleiteada terá caráter temporário, em caso positivo, a época de nova avaliação médica. Quinto, para fins da manutenção das condições especiais de trabalho deverá ser apresentado, anualmente, laudo médico que ateste a permanência da situação que deu ensejo à concessão. Sexto, a condição especial de trabalho deferida ao magistrado ou servidor não será levada em consideração como motivo a impedir o regular preenchimento dos cargos vagos da unidade em que atuam. Art. 33. A condição especial de trabalho será revista em caso de alteração da situação fática que a motivou, mediante avaliação de perícia técnica ou de equipe multidisciplinar. Primeiro, o magistrado e o servidor deverão comunicar à presidência do Tribunal de Justiça, no prazo de 5 dias, qualquer alteração no seu quadro de saúde ou no de filho ou dependente legal com deficiência, necessidade especial ou doença grave que implique cessação da necessidade de trabalho no regime de condição especial. Segundo, cessada a condição especial de trabalho, aplica-se o período de trânsito definido em lei em caso de necessidade de deslocamento do magistrado ou servidor, conforme definido pela Presidência do Tribunal de Justiça. Art. 34. O Tribunal de Justiça fomentará ações formativas, de sensibilização e de inclusão voltadas aos magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenham filhos ou dependentes legais na mesma condição. Art. 35. A Escola Paulista da Magistratura e a Escola Judicial dos Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo deverão promover cursos voltados ao conhecimento e à reflexão de questões relativas às pessoas com deficiência e seus direitos. Art. 36. O magistrado ou servidor em condição especial de trabalho participará das substituições automáticas previstas em regulamento do tribunal, independentemente de designação, bem como das escalas de plantão, na medida do possível. Parágrafo único. A participação em substituições e plantões poderá ser afastada, de maneira fundamentada, expressamente especificada nas condições especiais, a critério do Tribunal de Justiça. Art. 37. A concessão de qualquer das condições especiais de trabalho não justifica qualquer atitude discriminatória no trabalho, inclusive no que diz respeito à concessão de vantagens de qualquer natureza, remoção ou promoção na carreira, bem como ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, desde que atendidas as condicionantes de cada hipótese. Capítulo 5 das disposições finais e transitórias. Art. 38. As situações eventualmente não contempladas nesta resolução serão apreciadas pela Presidência do Tribunal de Justiça, observadas, em especial, as resoluções CNJ, ouvida previamente a Corregedoria Geral da Justiça nas matérias relacionadas ao capítulo 3º. Art. 39. Considerando que, no curso da pandemia da Covid-19, o trabalho remoto extraordinário permanece em vigor, nas formas plena e parcial, como sistema remoto de trabalho ou sistema escalonado de retorno ao trabalho presencial, esta resolução entrará em vigor 30 dias após a cessação do trabalho em tais modalidades por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, com exceção do capítulo 4º, que entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Parágrafo único. O prazo mencionado no caput deste artigo poderá ser reduzido ou prorrogado por ato do Presidente do Tribunal de Justiça. Art. 40. Os estagiários em geral, funcionários cedidos pelas municipalidades e voluntários, poderão atuar em teletrabalho, considerando o interesse do serviço e sob o controle do magistrado ou gestor, dispensada a comunicação à Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP.